Senhor presidente, deputado Otelino, né? Senhor presidente Carlinhos Florencio, deputadas e deputados, servidores da casa, membros da imprensa, senhoras e senhores, presentes na galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas. É com grande emoção que ocupo esta tribuna para fazer, na verdade, minha primeira intervenção, transmitindo o que penso sobre o Poder Legislativo e os motivos que me levaram a concorrer a um assento nesta casa. Imaginem, os meus ilustres pares, o que estou sentindo neste momento, que considero uma nova etapa na minha vida. Embora pertença a uma família política, vivendo e respirando a política, penso que ela é a arte do bem comum, que tem muita dimissão, porque o nosso objetivo é o nosso povo, o nosso município, o nosso Estado e o nosso país. Primeiro, quero declarar que tenho imensa honra em ser membro desta casa e expresso meu respeito a todos os colegas com apreço e admiração. Sei que aqui estão pelo reconhecimento de seus eleitores, do seu valor e trabalho. Devo recordar que tenho por dever zelar pelo passado, porém com os olhos no futuro. Por vocação e destino, não sou o primeiro político da minha família. Aqui nesta Assembleia, lá pelos anos de 1870, foi deputado Guilherme Luiz de Araújo Souza, bisavô de José Sarney, meu avô, de quem tenho muito orgulho de ser neto. Recordo com muito orgulho que há 36 anos, em 1979, deputado Edivaldo, meu pai, o deputado federal e ex-ministro Sarney Filho, também iniciava sua carreira política nesta casa, aos 21 anos de idade, onde se destacou pelas suas posições e pela sua coragem. Há alguns dias vi um documentário sobre a vida de Tancredo Neves e a história de sua eleição, que se chama Muda Brasil, dirigido pelo cineasta mineiro Oswaldo Caldeira. Lá está o deputado Sarney Filho, na nossa antiga sede, então localizada na Rua do Egito, em pé, nas grades da janela, conclamando com palavras de ordem ao povo. A casa escolheu os delegados ao colégio eleitoral para a eleição do presidente da República, enquanto os deputados eram ameaçados e as urnas eram sequestradas, de modo a violentar a vontade dos parlamentares para evitar a eleição de Tancredo. Sua resistência foi exemplar e alvo de reconhecimento pelo país. Do mesmo modo, o Congresso o aplaudiu quando divergiu do seu partido, votou pelas diretas já, pela volta da democracia, e quando filiou-se ao Partido Verde, que hoje é o meu partido, defendendo causas ambientais, tornando-se uma das maiores autoridades nesse assunto. Hoje vivemos dias mais tranquilos. Eu não sou tão jovem como ele era, e o Maranhão e o Brasil também não são os mesmos. Mas o vigor e a determinação de lutar por dias melhores continuam vivos. Aproveito este momento de lembranças para homenagear todos aqueles que representaram o nosso povo nesta Assembleia, bem como os funcionários, sem os quais não podemos funcionar. Principalmente os servidores atuais, dos quais já pude avaliar o valor e a qualidade de seu trabalho. Quero em especial dizer da minha reverência aos que me receberam, relembrando que aqui estão desde a época do meu pai e com carinho falaram de sua passagem aqui na casa. Senhor presidente, é meu dever fazer uma homenagem de agradecimento e de profunda gratidão aos 50 mil maranhenses, espalhados em 187 municípios do nosso estado, que me deram prova de confiança, sufragando o meu nome para que os representasse nesta Assembleia Legislativa. A eles só tenho uma maneira de agradecer e de retribuir, é marcar meu mandato com trabalho e seriedade, procurar desempenhar minhas funções dentro dos mais rígidos princípios morais, estudando os problemas, buscando soluções e colocando os conhecimentos que consegui adquirir ao longo da minha vida a serviço do povo. Lutarei para melhorar sua qualidade de vida e, sendo como sempre fui, aplicado nas minhas funções. Não tenho a intenção de pautar a minha atuação olhando para o passado, mas visando o futuro. Não serei escravo de mágoas e ressentimentos. Ao contrário, serei militante do diálogo, das soluções consensuais e do entendimento para encontrar os melhores caminhos e soluções. A democracia moderna não floresce com radicalismos, nem com ofensas e perseguições. A liberdade tem como pilar básico o direito de pensar, de escolher, de não ter medo, e a função principal dos governos é assegurar o direito individual e a cidadania. Quero discutir as minhas principais ideias e estudos sobre o Maranhão.
colocar em prática tudo o que aprendi e formulei durante a minha vida enquanto administrador, economista, empresário, político e cidadão. Continuo aprendendo e quero aprender cada vez mais nesta casa. Duas ideias venceram no mundo moderno: a democracia liberal e a economia de mercado. O desenvolvimento das regiões maranhenses será uma bandeira minha neste parlamento. O Estado, com suas múltiplas aptidões e potenciais econômicos espalhados de norte a sul, leste a oeste, com características geoclimáticas singulares, localização privilegiada e estratégica, além de uma rica biodiversidade. Essas vocações econômicas devem ser estrategicamente exploradas. É necessário investir recursos, tempo, capital humano e intelectual para consolidar as cadeias produtivas de atividades para as quais temos aptidões e que sejam viáveis economicamente. A riqueza, os empregos e os impostos resultantes dessas atividades são aplicados localmente, promovendo um círculo virtuoso de inclusão social e impulsão da capacidade de consumo. Isto me remete ao município de Governador Edson Lobão, deputado professor Marco Aurélio, lá da sua região, da região tocantina. Ali está localizado um polo coureiro, com 3 importantes curtumes. Em recente visita, propus aos empresários e ao prefeito Evandro uma ação conjunta para ampliarmos a cadeia produtiva do couro. O dos empresários, o Adão, do curtume Santa Maria, inclusive já está produzindo, em parceria com uma cooperativa local, produtos de EPI, como luvas e botas, a partir do couro que é ali produzido, agregando valor ao produto e gerando emprego e renda onde não existia. Isto nos inspira a buscar em cada município sua vocação e, através dela, desenvolver e progredir nosso Estado. É fundamental a união de forças entre todos os setores da sociedade civil organizada, poder público, empresas, instituições, cooperativas, entidades de classe, universidades, imprensa, ONGs e a opinião pública em geral, alinhados com um só objetivo: para transformar nossos potenciais econômicos em resultados sólidos, reduzir as desigualdades regionais, a dependência da máquina pública e fortalecer a cidadania, a inclusão, a geração de emprego e renda e a democracia. Apoiar a iniciativa privada e incentivar novos empreendedores são aspectos essenciais nesse processo. A construção dos diques e barragens na Baixada, assunto já muito discutido aqui nesta casa, ideia que surgiu durante a gestão do deputado Sarney Filho no Ministério do Meio Ambiente, inspirada em Guayaquil, no Equador, e que hoje é a região que mais se desenvolve naquele país. É um contrassenso. Hoje, aqui no Maranhão, nós temos a Baixada Maranhense como uma região que é tida como a região mais pobre do Maranhão, enquanto no Equador, utilizando essas fórmulas que aqui estou apresentando, é a região lá com os mesmos aspectos, com o mesmo solo e condições climáticas da nossa Baixada, é uma das regiões mais ricas daquele país. Deputado Emetério, os diques e barragens da nossa Baixada, já em fase de elaboração de projeto pelo governo federal, vão favorecer a pesca e a agricultura sustentável e mudar a economia daquela região, beneficiando mais de 260 mil pessoas em 11 municípios. A nossa capital, deputado Edivaldo Holanda, São Luís, possui também enorme potencial econômico. A ilha respira cultura, boa gastronomia, artes cênicas, variedade musical e um acervo arquitetônico que fez o centro histórico ser reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco, uma conquista do povo do Maranhão durante o governo Rosiana. Além do turismo, São Luís, berço de poetas e artistas consagrados no passado, e hoje também temos grandes poetas vindo do nosso Estado, tem também como vocação a chamada indústria da economia criativa, que nós pretendemos debater aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, na qual, felizmente, presidirei esse ano. Atividades que resultam de indivíduos exercitando a sua imaginação e explorando seu valor econômico. Esse mercado envolve a criação, a produção e a distribuição de produtos e serviços nas mais diversas áreas da arte e da inspiração, como a culinária, a literatura, o cinema, a arquitetura. E por que não incentivar esta indústria, a indústria da economia criativa, no centro histórico, em meio aos belos casarões que nós temos aqui? Foi assim que nasceu em Recife um dos maiores projetos de revitalização de áreas históricas, o projeto Porto Digital, com base na clara identificação da vocação tecnológica do Estado de Pernambuco, em parceria com a Universidade Federal e com empresas de tecnologia. Hoje, essa iniciativa pernambucana emprega quase 7 mil pessoas
espalhadas em mais de 200 empresas de tecnologia instaladas no local e gerou um faturamento total em 2010 de incríveis R$ 1 bilhão. O Recife Antigo está revitalizado e preservado. Essa ocupação mais democrática e com maior participação de agentes econômicos, culturais, acadêmicos e políticos, não apenas o poder público, pois acredito que o poder público, por ele só, ele não consegue fazer uma revolução como essa. Se a máquina pública ignorar isto, ignorar a iniciativa privada e decidir investir por si só na revitalização do Centro Histórico de São Luís, como vemos aí um investimento de R$ 100 milhões que o PAC federal quer fazer no Centro Histórico de São Luís, não vai adiantar nada nós investirmos R$ 100 milhões, 200, 1 bilhão, quanto for no Centro Histórico, daqui a 10 anos vai voltar tudo a ser como é. Nós precisamos, sim, da união, da cooperação, junto com a iniciativa privada, com empresários, para que a gente possa manter esse nosso patrimônio de forma sustentável, de forma duráveis. E são essas ideias que eu vou usar na Comissão de Assuntos Econômicos e também como membro da Meio Ambiente e da Constituição e Justiça. Senhor presidente, Otelino Neto, volto minha atenção agora para o Parlamento, que é o coração da democracia, é a soberania do povo. Aqui está a síntese das forças e correntes políticas do Maranhão. Por isso, essa Assembleia precisa ser um centro de debate. Na esteira da tendência observada no Congresso Nacional, não podemos ceder lugar à desenfreada e inconstitucional expansão do Poder Executivo em detrimento do Poder Legislativo. E aqui eu falo inconstitucional, porque na Constituição brasileira nós temos claramente a divisão dos poderes. O Poder Executivo é um, o Poder Legislativo é outro, o Poder Judiciário é outro, e assim por diante. Não podemos ficar a reboque do governo. Para defendermos e ampliarmos a nossa autonomia, como sugeriu mesmo o nosso presidente, deputado Humberto Coutinho, em recente entrevista ao Imparcial, ao jornalista Diego Emi, sugiro também aqui 3 pontos para reflexão nessa casa. Primeiro, o orçamento impositivo, que foi agora votado lá na Câmara Federal. Ele controla a despesa do Poder Executivo para gerar resultado compatível com o equilíbrio das contas públicas e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, mais do que isso, o orçamento impositivo fortalece a autonomia desta casa e limita a barganha do governo, porque no orçamento impositivo, as emendas parlamentares elas são obrigatórias. O governador tem que pagar as nossas emendas parlamentares. Não é uma imposição, ou um pedido, ou uma troca, ou uma barganha. Ele tem que pagar. Assim como a presidenta Dilma vai ter que pagar os deputados federais. Isso faz parte desse processo de autonomia do nosso poder. Outro ponto a ser discutido aqui, que hoje, inclusive, foram votadas as medidas provisórias. Inclusive, votei a favor das medidas. Não é o conteúdo das medidas provisórias, mas sim a forma destas leis. As medidas provisórias se originaram como decretos-lei na época da ditadura militar, tão debatida e tão contrariada, e uma luta muito grande do nosso governador Flávio Dino, que é a ditadura militar. Elas são grandes entraves à nossa democracia. Sou contra as medidas provisórias. Acredito que o Executivo ele deve deixar essa função de legislar a nós, do Legislativo. O Executivo tem que fazer seu trabalho de gestão, de poder executivo. E nós, o Legislativo, temos que legislar. Então, sou contra as medidas provisórias. Em vários estados já não existe a questão da medida provisória. O Maranhão é um dos únicos estados que permite essa medida, e sou contra. Nós precisamos rever isso daí e analisar um pouco mais. Presenciamos agora 10 medidas provisórias que foram feitas aqui a toque de caixa aqui nesta casa. Não pode virar rotina. Precisamos elaborar também, esse é o meu terceiro ponto, uma agenda positiva própria para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Independente do governo, o governo tem a sua agenda de desenvolvimento, IDHs e tudo, nós precisamos da nossa agenda aqui. E aqui nós já temos uma pauta muito interessante, levantada nos nossos primeiros dias, que foi a pauta da defesa da refinaria de Bacabeira, que vai ao encontro desta nossa ideia. Uma luta nossa, já que o Executivo não se interessou, e nós sabemos, se tivermos honestidade intelectual, sabemos que o Executivo não se interessou por esta luta. Não sei por que não se interessou, talvez usando subterfúgios políticos para esquivar-se de sua responsabilidade. Precisamos ampliar essas frentes nossas batalhas aqui da Assembleia Legislativa. Em relação à minha atuação política, à minha posição política,
como todos aqui desta casa já devem saber, é claro, e pelo meu sobrenome também, farei oposição ao governo do Estado. Vou cobrar e fiscalizar as ações do Executivo, mas de forma muito benéfica para o Estado, sendo produtivo, inteligentemente, não fazendo uma oposição em que foi feito, inclusive eu tenho que falar isso aqui, que foi feito no governo passado, que é a oposição da terra arrasada, que nada é bom. Até que aqui votamos, toda a bancada aqui da oposição, votamos a favor das medidas provisórias, estamos fazendo uma oposição bem democrática, mas fazer uma oposição, porque isso é bom para a democracia. Se não existisse uma oposição, não existiria a casa, não existiria o legislativo, e seria até ruim para o próprio governador, porque ele não saberia aonde que está errando. Então, é importante nós fazermos essa oposição, mas uma oposição produtiva, uma oposição para frente. Então, ficarei atento aos avanços e retrocessos da atual gestão, com honestidade intelectual, como já dito, inclusive sobre os indicadores e melhorias sociais e econômicos, assim como o equilíbrio das contas governamentais. Não vou tolerar, no entanto, injustiças em relação aos governos anteriores. Nunca colocarei interesses políticos, eleitorais ou pessoais na frente dos interesses coletivos do povo do Maranhão, mas, da mesma forma, sempre acusarei medidas do Executivo que fujam das boas práticas daquele poder. Uso como exemplo, primeiro, a clara pretensão em acabar com o acervo do ex-presidente José Sarney, que, independentemente de posição política, faz parte da história do Brasil e do Maranhão. O museu não é feito para homenagear alguém. Quem pensa que o museu é feito para homenagear alguém está muito enganado. O museu é feito para guardar a memória para as futuras gerações. Dentro de 100 anos, ninguém mais vai se importar dessa querela política, quem é sarnezista, dinista, comunista, capitalista, sei lá o quê. Vão se interessar é saber quem foi o presidente Sarney, quem foi esse presidente, atualmente é o único, né? Mas na época que foi presidente da República, membro da Academia Brasileira de Letras, que foi responsável pela convocação da Constituinte de 1988, que hoje é autor de uma obra de 142 títulos, traduzidos em 12 línguas, e que hoje é sempre e permanecerá, querendo ou não, parte da história do Brasil. Acredito que não cabe a ninguém a pretensão em proclamar a República do Maranhão. Foi proclamada esses dias a República do Maranhão. Ora, isso é uma afronta a essa casa. Como é que nós vamos proclamar hoje a República? E os 180 anos da Assembleia Legislativa não existiu? Isso aqui não faz parte da República? Sim, faz parte da República. Ninguém pode vir aqui, porque virou governador, proclamar a República do Maranhão. Isto é uma afronta. Cabe sim a todos nós parlamentares, todos nós maranhenses, brasileiros, exaltar a República e também a democracia, cuja normalidade, aliás, se deve em grande parte ao presidente José Sarney, quando presidente da República. Meus amigos e minhas amigas, deputados, deputadas. Deputado, Vossa Excelência me permitiria uma parte? Sim, sim. Primeiro, me parabenizar pelo seu pronunciamento, ressaltar aqui, que eu acho de grande importância, a gente reconhecer, e ouvir isso de Vossa Excelência, as nossas origens, nós nunca podemos renegá-las, é importante isso, aqui quero lhe parabenizar, e pontuar dois assuntos que Vossa Excelência abordou. A refinaria, talvez não de forma midiática, mas o governador Flávio Dino vem procurando uma solução realmente viável, porque, na minha opinião pessoal, a questão da Petrobras ela é um fato já definido e, se depender dela, realmente esse investimento não será feito. Mas tem informações de que o governador Flávio Dino tem procurado outros caminhos e vamos torcer para que, dentro de um curto espaço de tempo, a gente possa divulgar. Sobre as medidas provisórias, eu acho que, pelo menos nesse início, deputado, foram medidas que realmente atendiam aos pressupostos da medida provisória, até porque existe os executivos, quando tomam posse, nós do Legislativo passamos 30 dias ainda em aberto, né? E não só mudando a legislatura, como em recesso. Então, eu acho que foram necessárias, mas concordo com Vossa Excelência e tenho certeza, pelo que já tratei com o governador, que será evitado o uso de medida provisória. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputado Adriano, se puder também conceder uma parte.
Sim, muito obrigado, deputado. Fico feliz em saber que o governador vai tomar a frente também dessa nossa luta para retornar. Eu acredito que a questão da refinaria ela não está morta. Nós precisamos lutar. Vai ser feita aqui uma comissão em prol da refinaria, uma frente parlamentar também do deputado Zé Inácio. Então, nós vamos lutar por isso. Eu não acredito que esteja morta. Tá. Hoje, a Petrobras está dizendo que não tem recurso, mas vamos criar alternativas, vamos buscar, talvez, na iniciativa privada, deputado, como eu disse. Me perdoe a interrupção. Eu acho, concordo com Vossa Excelência, nós não podemos desistir, o governador tem procurado também outros caminhos, mas acho importante, e nessa comissão eu irei me colocar nesse sentido, é importante que a gente veja também os prejuízos que a Petrobras trouxe para o nosso Estado. Prejuízos ambientais, prejuízo de investimento, ela mexeu na vida de muita gente. Hoje mesmo eu estive com o diretor do DENIT e ele me falou, e depois eu vou abordar esse assunto aqui, da etapa 2 e 3 da duplicação da BR. Mas, mais importante, uma das coisas que atrasaram essa primeira etapa da duplicação, deputado, foi nada mais, nada menos do que a exigência que fosse feito o acesso à refinaria. Né? Mais um prejuízo para o nosso Estado. Não apenas atrasou, como onerou. Né? Então, eu gostaria só de fazer esse esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado. Uma parte, deputado. Deputado Adriano, me permita uma parte, por favor? Sim, o deputado Edilásio vai... Deputado Adriano, primeiro, parabenizar Vossa Excelência e dizer que esse parlamento ganha muito nessa legislatura com um deputado do seu porte, da sua estrutura intelecta, uma vez que traz toda essa bagagem, como já diz o ditado, filho de peixe, peixinho é, e você não só filho, como também neto. E tenho certeza que para o próprio governador Flávio Dino, ele vai muito ganhar em ter uma oposição propositiva, em ter uma oposição responsável, com dados, que vai vir aqui cobrar do governo do Estado. Então, tanto o governo quanto o Maranhão tem muito a ganhar com Vossa Excelência aqui, dizer que tenho a honra de também fazer parte do partido do qual o pai de Vossa Excelência trouxe para o nosso Estado, cresceu aqui dentro do Estado esse partido e do qual nós fazemos parte. Tenho certeza que, ao longo desses 4 anos, Vossa Excelência vai fazer um grande trabalho e o Maranhão tem muito a ganhar e, assim como os seus antecessores, terá um grande legado para deixar para esse Estado e pode contar aqui com o deputado Edilásio também para o que precisar, que estou sempre à disposição e sempre externo. E isso, quando falo do nome de Vossa Excelência, com todas as pessoas que chegam e pedem alguma referência com relação ao deputado Adriano Sarney, sempre dou as melhores possíveis. Sei da dificuldade que foi também quando Vossa Excelência pensou em ser candidato. Muitas pessoas via isso de forma errônea, mas eu sempre que tive a oportunidade, sei que conselho fosse bom, a gente não dava, mas sempre disse para Vossa Excelência trabalhar isso, que tenho certeza que teria êxito, e graças a Deus hoje tornou-se realidade, e fico muito feliz em ser seu pai aqui dentro dessa casa. Muito obrigado, Edilásio, pelas suas palavras. Deputado Adriano, por favor. Sim, deixa a deputada André vai falar. Sim. Depois a gente... Tá. Eu queria parabenizá-lo. Vossa Excelência é uma pessoa que eu admiro, que tem todo o preparo para exercer esse mandato e será um grande deputado para o Maranhão. Mas, falando a respeito de prejuízos, deputado Rogério, vamos enfrentar, depois de tudo que todo mundo investiu, tantas pessoas acreditaram no sonho da refinaria em Bacabeira, e agora não vamos mais ter. E a gente vê a inércia do governo, o governador de braços cruzados, o governador comemorando, porque como não foi iniciativa dele, ele está de braços cruzados, querendo colocar a culpa no Sarney, querendo colocar a culpa no Lobão, e está de braços cruzados porque não pensa na população, pensa na vingança, na perseguição, ao invés de fazer como o governador, como outro governador que está lutando, está ali dizendo que não aceita reembolso, está lutando pelo seu Estado, pelo direito do seu povo.
E é isso que eu acho que os maranhenses esperavam do governador Flávio Dino, e não essa omissão, e não essa comemoração que ele faz da refinaria está dando errado. Ele deveria lutar, deveria ir para frente e deveria pensar no povo que tanto investiu e que tanto sonha com dias melhores para o nosso Estado. Era isso, deputado. Muito obrigado, deputado. Deputado Zenácio. Primeiro, lhe parabenizar pelo seu discurso e tratar de um tema que eu acho importante que nós, deputados, façamos um debate, que é com relação à medida provisória. As medidas provisórias, elas realmente têm que ter critério, atender à legislação, que é constitucional, para que elas sejam apresentadas. Eu pego até o exemplo da medida provisória 185, que já foi aprovada aqui. Eu votei contra e não justifiquei meu voto, e eu aproveito a oportunidade para dizer um dos motivos que me levou a votar contra a medida provisória 185 foi exatamente porque eu considero que essa matéria ela não deveria ser tratada através de medida provisória, porque ela não tem a relevância e a urgência que requer das matérias que têm que ser tratadas por medida provisória. Então, nós, enquanto parlamentares, enquanto deputados, que temos o papel principal nosso, legislar, nós temos que ficar atentos com relação a isso. Além, logicamente, de eu considerar, no meu entendimento jurídico, que a medida provisória, a 185, ela é inconstitucional. Voltando também para o tema da refinaria, eu acho que, muito embora o líder do governo tenha feito uma ponderação com relação à sua fala e sobre a manifestação do governador sobre esse tema, não faço aqui a minha fala na mesma linha da deputada Andréa Murat, mas acho que o governador Flávio Dino, de fato, ele tem que vir a público se manifestar sobre esse importante projeto que é estratégico para o Brasil e para o Maranhão, que é a paralisação da obra da refinaria, a suspensão, no meu entendimento, caso haja uma grande mobilização de todas as forças políticas em favor da retomada desse projeto para o Maranhão. Falo suspensão e não cancelamento do projeto. E, deputado, sem tomar muito o seu tempo, queria dizer que, sobre esse tema, tem posições políticas bem divergentes. Tem aqueles que fazem o debate sobre a refinaria para simplesmente fazer a crítica pela crítica e acusar o governo federal de estelionato eleitoral, e aqueles que estão se articulando, como é o caso do prefeito lá de Bacabeira, alguns deputados da bancada federal, alguns deputados daqui, dessa casa, se articulando no sentido de tentar sensibilizar a Petrobras no sentido de que esse projeto seja retomado. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado, deputado Zenácio. Deputado Alexandre. Deputado Adriano, estou na fila aqui. Deputado Glaubert. Deputado Adriano, também Souza Neto, por favor, depois, tá? Ok. Depois do deputado Alexandre, passar para o deputado Antônio Pereira. Primeiro, deputado Adriano Sarney, eu quero lhe cumprimentar e dizer que, para mim, não é novidade ver a sua brilhante desenvoltura. Falo isso porque já tenho o prazer e a alegria da sua amizade de mais de 10 anos. Sei do seu potencial, da sua qualidade técnica, tem certamente uma grande missão em desenvolver esse mandato, tendo como referência duas figuras que, para mim, são duas figuras importantes, porque conseguiram também construir duas carreiras políticas de êxito. Faço referência ao seu avô, ao presidente Sarney, que tem uma história que o Brasil registra com louvor. Também o seu pai, que é um deputado federal, que inclusive já foi membro desta casa, como deputado estadual. Então, Vossa Excelência tem duas grandes retaguardas que certamente lhe darão forças para conduzir muito bem esse mandato e também muita propriedade para o desenvolvimento do mesmo. Então, soma-se
a sua qualidade pessoal, estas duas retaguardas, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai conduzir muito bem esse mandato. E Vossa Excelência já inaugura esta tribuna trazendo temas importantes. A exemplo, a prática, eu não diria do governo do Estado do Maranhão, mas a prática do Poder Executivo no Brasil, de sempre decidir através de medidas provisórias e sempre começar o processo legislativo, quando é da sua iniciativa, por medidas provisórias. Então, eu acho que é um debate importante e, infelizmente, eu reconheço que, embora o Estado, no Pacto Federativo, tenha a sua autonomia, há uma dependência muito forte do governo federal, do ente União, sobretudo do Congresso Nacional, e, de alguma maneira, a gente fica refém desta situação. Esta é uma cultura jurídica e política já consolidada por todos os executivos. Se o Congresso Nacional não encontrar uma solução para esta rotina dos executivos, todo governador que entrar, ainda bem que os prefeitos ainda não descobriram esse caminho, porque é possível juridicamente. A gente ainda vê muito poucos prefeitos usando medidas provisórias, mas que juridicamente eu entendo que é possível. Mas, enquanto o Congresso Nacional não encontrar uma solução e não mudar os requisitos e os critérios para as edições destes instrumentos, o Executivo vai usar porque é mais fácil, é o caminho mais curto. Então, todo governador, todo presidente da República, certamente se utilizarão desses instrumentos. Então, eu acho que o Congresso Nacional, que dentro do arcabouço jurídico possui uma competência mais ampla do que as assembleias, precisa assumir o seu papel e precisa mudar esta regra para que o legislativo não seja secundário como está sendo. Então, era isso que eu queria colocar, mas destacadamente eu queria enaltecer a sua qualidade técnica. Vossa Excelência tem tudo para desenvolver um brilhante mandato nesta casa, independentemente de ser oposição, de ser situação. Vossa Excelência carrega consigo, porque cuidou de se preparar, cuidou de estudar, cuidou de se formar e de construir uma carreira profissional bem consistente, e certamente vai utilizar este conteúdo para desenvolver um excelente mandato nesta casa. Eu registro com alegria, porque Vossa Excelência é meu amigo. Parabéns e desejo muito êxito no seu mandato. Muito obrigado, deputado Alexandre. Deputado Otelino, eu posso conceder, tem mais uns 4 apartes aqui, e só finalizar rapidamente, tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Vossa Excelência, nessa classe plural, vem contribuir, com certeza, com o seu preparo, com a sua educação e também com a sua tradição, vem contribuir para o crescimento do Maranhão e contribuirá, sem dúvida nenhuma, com a sua oposição responsável, também para uma boa gestão do atual governo. Eu não tenho dúvidas que essa contribuição, o Maranhão, o governo, todos nós, e essa casa, todos nós teremos, com esse preparo que Vossa Excelência tem e que vai colocar à disposição do povo do Maranhão. Em relação ao presidente Sarney, nosso presidente, que faz parte da história, é inegável, do Brasil, e num momento muito difícil, onde acabava-se um regime ditatorial e a transição para um regime democrático, e nós sabemos que toda vez que, na história do mundo, onde tem que haver um pé no passado e um pé no futuro, e ele foi de grande importância nessa transição, por tudo aquilo que nós conhecemos, pela questão da Constituinte que Vossa Excelência citou, e por outras questões importantes que não são ditas, mas que nós sabemos das pressões que ele sofreu no momento que ele foi presidente, e naquele momento uma democracia incipiente, reiniciando-se, e hoje uma democracia muito mais sedimentada, exatamente devido ao trabalho que o presidente Sarney. E por isso e por muito mais, ele será lembrado nesse Brasil inteiro, pela sua história. A questão da refinaria, eu acho de muita importância, e Vossa Excelência disse tudo que nós gostaríamos de ouvir. É um sonho do Maranhão que não morreu. Ainda há esperança, até porque o refino ainda é uma necessidade,
para o país, há uma necessidade interna muito grande e vão ter que construir refinarias no momento que passar esse terremoto, essa ebulição econômica que acontece no mundo, e as dificuldades pelas quais o Brasil passa, pelas quais a própria Petrobras passa, são dificuldades que são passageiras. 2, 3, 4, 5 anos isso vai passar e a necessidade continuará. E aí nós temos, sim, como casa, como Assembleia, como governo do Estado, como governos municipais, todos nós, independentes de questões partidárias, de cores partidárias, nós precisamos nos juntarmos para que busquemos outra vez essa refinaria para o Maranhão. Conto com o seu apoio aqui em tudo para esta casa. Eu tenho absoluta certeza que, no final, essa casa e o Maranhão agradecerá o trabalho que Vossa Excelência tem por fazer nos próximos 4 anos. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado pelas suas palavras, deputado. Solicito a parte, deputado. Deixa eu só... Você vai falar, Cláudio? O deputado Glauber. Primeiramente, eu quero parabenizá-lo, deputado Adriano, pelo discurso brilhante e, assim como Vossa Excelência e alguns deputados que hoje estão aqui nessa casa, nós viemos de família de tradição na política maranhense e a nossa responsabilidade é maior ainda. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de saber que esta casa ganha, na verdade, muito com esses novos deputados que chegam para somar com os deputados eleitos, já com certa experiência, mas chegam com uma qualidade muito grande. E Vossa Excelência é prova viva disso. Acabou de fazer um brilhante discurso com matérias pertinentes que são de importância para o povo do Maranhão. Mas eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção, que ontem, no dia de ontem, teve uma reunião da bancada federal, os deputados federais do Maranhão, com uma faixa de 40 prefeitos, organizado pela FAMEM, foram até Brasília. A equipe do governo, Flávio Dino, também estava presente, inclusive na foto que se deu publicidade, o seu pai estava na mesa, o deputado Sarney Filho, e que um dos temas tratados foi a refinaria. Então, apesar do erro do governo ainda não ter dado publicidade a essa informação, o governador Flávio Dino esteve, sim, em Brasília ontem, tratando sobre isso também, e é um assunto que nós não podemos deixar amornar, esfriar, e temos sim que ir para cima, temos que continuar sonhando, que isso não só é um interesse do município de Bacabeira, mas sim de todo o estado do Maranhão. Muito obrigado, parabéns, muito êxito nessa legislatura e estamos aqui para somar. Muito obrigado. Muito obrigado, Glauber, pelas suas palavras. Deputado Souza Neto. Deputado Adriano, quero aqui também deixar o meu registro e dizer, muito feliz da sua presença aqui na casa, eu o conheço, sei do seu preparo, e você ainda agora estava citando no seu pronunciamento a questão do presidente Sarney, e no qual, ao seu lado esquerdo, há uma frase que você falou muito bem sobre a democracia, que não há democracia sem parlamento livre, foi dito pelo seu avô, José Sarney. Então, você foi muito bem quando falou na memória, que vai ficar eternizado pelo feito, né, do ex-presidente José Sarney, e também que a maioria, que todos reconheçam na casa, são filhos de políticos que sejam do interior do estado do Maranhão também. Não pode só falar de Vossa Excelência, também que o honra, também filhos do Sarney Filho, neto de José Sarney, e que abrilhanta essa casa com o seu trabalho, suas propostas, uma pessoa preparada. Quero dizer que eu também estou aqui para somar com Vossa Excelência, pode contar comigo em outras propostas e qualquer que seja como você sempre fala, para o bem do Maranhão. E na questão da refinaria, mais uma vez aqui, falando que não adianta a bancada toda do Maranhão em Brasília se reunir, todos lá, independente de questões partidárias, estão unidos em prol de um objetivo. E aqui em São Luís, aqui no estado do Maranhão também, mas infelizmente o governador não está com essa mesma sensibilidade porque está levando para a questão política.
Quero aqui parabenizar Vossa Excelência e dizer que pode contar com o seu amigo, Souza Neto, que está sempre aqui, vai ficar aqui no plenário à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Souza Neto. Deputada Nina. Deputado Adriano, eu quero ressaltar a sua brilhante atuação e também pertinente, e falar da importância em termos da divisão regional do Estado, importância essa respeitando as potencialidades, a localização, a vocação de cada região do Estado, porque só assim o governo vai poder atuar de forma eficiente, levando para essas regiões as políticas públicas do Estado. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e, da mesma forma, conte comigo. Muito obrigado, deputada Nina Mello. Para concluir, em meio a tantas palavras de ordem, destes tempos da chamada mudança que vivemos, tais como revolução burguesa, comunismo, capitalismo, oligarquia, privilégios, clientelismo, coronelismo, patrimonialismo, eu prefiro ser fiel, deputadas e deputados, aos meus conceitos de eficiência, gestão, sustentabilidade, meritocracia, inovação, resiliência. Mais que palavras de ordem, temos ideias. O progresso foi feito para o homem e não o homem para o progresso. O Estado deve ser um indutor do desenvolvimento, não seu protagonista. Não tenho a pretensão de mudar a política, mas de ajudar a mudar a vida das pessoas por meio dela. Não basta só mudar, é preciso evoluir. Vou atuar desta forma, sem retóricas vazias, entendendo o momento em que vivemos, com objetividade e resultados. Assim pretendo ajudar a defender e a desenvolver o nosso Estado, aqui na Assembleia Legislativa e também fora dela. Muito obrigado a todos.